Daí. Então, quando a gente tem um relacionamento, né, entre dois conjuntos, assim, né, um conjunto A e um conjunto B, esse aqui tem alguns elementos, tipo assim, 1, 2, 3, e aqui tem A, B, C, né? Então, existe alguma regra matemática que liga, por exemplo, o número 1 ao B, o número 2 ao C, o número 3 até o A. Então, essa relação que existe entre A e B, né, pode ou não ser chamada de função, certo? Então, a relação entre os elementos do A e do B pode ou não ser chamada de função. Já já nós vamos ver quando que é e quando que não é. Nesse caso aqui, então a gente fala que foi feito uma relação R, né, de A em B, de tal maneira que ligou o número 1 com a letra B, o número 2 com a letra C e o número 3 com a letra A. Então, esses elementos aqui são chamados de pares ordenados, tá? Então, par ordenado. Então, sempre o primeiro elemento é do conjunto de partida. Então, no caso, a função está indo de A para B, né? Então, R é de A para B. A cartesiano B, tá? Então, o primeiro elemento pertence ao A, né? Então, você tem o par XY, então aqui X pertence a A e o Y pertence ao conjunto B, tá? Então, isso aqui seria uma relação, certo? Esse relacionamento que existe entre eles, né, vai gerar esses pares ordenados e a gente consegue depois representar eles num plano cartesiano, onde a gente coloca sempre aqui a origem, né, a partida, e o B, a chegada. Então, aqui eu tenho, no conjunto A, tem os elementos 1, 2 e 3, e no conjunto B, a gente tem os elementos A, B, C, certo? A, B, C, né? Então, aqui, os pares ordenados que a gente relacionou aí é 1 com B, 2 com A e 3 com C, certo? Então, isso aqui seria a representação geométrica desse relacionamento aí, tá? Pode ser que a gente tenha mais elementos aqui no B, pode ter mais elementos no A e tal, e aí são as condições que vão ter que acontecer para a gente classificar isso aqui como sendo uma função ou não, certo? Então, eu não sei se alguém de vocês vai ter interesse em dar o print ou não, mas eu vou ter que trocar a folha aqui, tá? Alguém vai dar o print ou eu posso ir para frente? Professor, eu acho que eu não vou conseguir dar o print porque meu computador tá com a memória cheia, eu tô tendo que apagar um monte de coisa aqui. Não, beleza. Já tirei, senhor, pode ir passar. Tirou, Gabriel? Beleza. Já. Beleza, então. Então vamos para frente. Bom, no caso, né, se a gente tem aqui um produto cartesiano, tá? Então eu tenho aqui um conjunto A formado por 1, 2, 3 e um conjunto B formado por A, B, C, D, certo? Coloquei um elemento a mais aqui, né? Então, A cartesiano B é um conjunto formado por pares ordenados, né? Onde o primeiro elemento é do A e o segundo é do B. Então, cada elemento do A se relaciona com todos do B. Então, ficaria assim, ó, um A, um B, um C, um D. Agora é o 2.
2A, 2B, 2C e 2D. E agora o 3. 3A, 3B, 3C e 3D. Então, esse é o conjunto formado por todos os pares ordenados, né, que tem partida no conjunto A, chegada no conjunto B, certo? E aí a gente forma o tal do produto cartesiano, ok? Bom, aí a relação que a gente pode ter entre A e B seria um subconjunto desse produto cartesiano aí, né? Que nem a gente viu aqui no anterior. Se a gente quisesse, a gente podia ter outros pares ordenados aqui. Poderia ter o par ordenado... Deixa eu fazer de outra cor aqui. Ó. 3A, 3B, 1A, 1C, 2B, 2C. Então, todos esses pares ordenados iam formar o produto cartesiano. Aí, uma parte deles forma uma relação. A gente chama de relação, então é um subconjunto desse pessoal aqui, tá? Bom, aí, essa relação, ela pode ser chamada de função ou não. Aí vai depender de como é que está a ligação entre os elementos, tá? Então, nós vamos separar a folha aqui e vamos relembrar, né? Nós vamos fazer o contrário, nós vamos relembrar. Quando não é função, tá? Aí o restante é, certo? Então, por exemplo, se eu tenho aqui, primeiro exemplo, tá? Se eu tenho aqui um conjunto A, um conjunto B, aqui no conjunto A tem os elementos 1, 2, 3, 4, no conjunto B tem A, B, C, D e E. E aí, se a gente fez lá a ligação entre eles, ficou assim, ó. 1B, 2D, 3E. Desse jeito. E ficou 4 sem ninguém do lado de lá. Então, esse aqui não é função. Pois o 4 não ligou com... Tá dando para ver aí? Com alguém Tá de sim, B. senhor. Tá. Então, primeiro Professor, fala um pouquinho para a direita, a folha. para a minha direita, né? Isso. Tá bom. Tá. Então, você vê que não pode ficar nenhum elemento aqui do A sem sair flechinha, tá? Se acontecer isso, não é função. Vamos ver o segundo caso que não é função. Vamos supor eu tenho aqui o conjunto A, 1, 2, 3, por exemplo, conjunto B, A, B, C e D. Aí, fez a seguinte ligação. 1A, 2D, 3B e ligou 2C. Então, esse aqui também não é função. Não é função. Porque, tá vendo o elemento 2, ó? Partiu duas flechinhas do 2, né? Então, não é função, pois partiram duas flechas do elemento 2, tá? Então, não pode sair duas flechinhas, certo? Aí também não é função, tá? O outro caso, deixa eu ver se eu lembro aqui qual que é. Não pode partir mais que uma e não pode sobrar um cara sem função. Fora isso, qualquer um é função. Então, agora, quer ver, ó? Quando é? Quando é função. Vamos ver aqui, quando que é função. Vamos lá. Então, se eu tiver aqui, né, um conjunto A, um conjunto B, 1, 2, 3, A, B, C, D, tá? Um exemplo assim, né? Aí liga
1 com A, 2 com C e 3 com D. Então, esse daqui é função. Aí alguém pode falar assim, ué, mas não sobrou um elemento no B? Sobrou. Mas no B pode sobrar, não tem problema. O que não pode é ficar no A alguém sem sair flechinha, como foi o caso do 4 aqui, tá? Então, no B pode sobrar. E quer ver também outro detalhe que pode acontecer no B? Ó, vamos supor que eu tenho aqui conjunto A, conjunto B, tá? E vamos supor que aconteceu isso, ó. O 3 ligou no C, o 2 também ligou no C e o 1 ligou no A. Então, você viu que o C recebeu duas flechadas? Isso também não tem problema, porque no conjunto B pode ter elemento que recebe duas flechas. Então, aqui também é função, tá? E então, você vê que no conjunto B pode tudo, ó. Pode receber duas flechas, pode sobrar elemento sem levar flecha, que ele continua sendo função. O que não pode acontecer é no conjunto A, tá? Então, se no conjunto A tiver alguém que não saiu nenhuma flecha, ou se tiver alguém que saiu duas ou mais flechinhas, então aí, ó, não é função, é uma simples relação, tá? Vou ter que trocar a folha. Você vai fazer print de novo aí, Jorge? Já estou tirando, senhor, por um minutinho. Tá. Pronto, pode passar. Tá. Bom, agora a gente vai considerar as funções. Nós vamos estudar o que for função agora, tá? E aí tem alguns elementos que a gente tem que relembrar, né? As funções. Então, vamos supor que eu tenho aqui um conjunto A. E aqui eu tenho um conjunto B. Certo? E vamos supor que a gente fez a ligação entre eles e ocorreu esse fato aqui, ó. 1A, 2B e 3C, certo? Bom, então isso aqui é uma função, tá vendo? Porque não teve nenhum desses aqui do A que saiu duas flechas, né? E não ficou ninguém do A sem sair flechinha. Aqui no B sobrou o D, mas não tem problema de sobrar, tá? Então, tem alguns elementos, né, que a gente tem que aprender aqui, ó. Esse pessoal aqui, ó, conjunto A inteiro, né? Conjunto A inteiro, ele recebe o nome de domínio da função. Vamos entender assim, ó, o domínio da função, o que é o domínio? São os valores que a gente pode colocar no lugar do x, tá? Deixa eu escrever isso aí para você. O domínio da função são os valores que se pode substituir o x. Então, eu poderia, no caso dessa função, substituir o x por 1, ou por 2, ou por 3, tá? Então, aqui a gente vai falar que é uma função f, né? Porque agora nós vamos falar só sobre funções, tá? Então, a gente representa assim, ó, função f de a em b. Então, no nosso caso, o domínio é o a, tá? Então, para a gente aqui, né? Domínio é o conjunto A, tá? Bom, o conjunto B, né? O conjunto B inteiro, ó, B é o contradomínio. Contradomínio, tá? Então, o contradomínio é o conjunto onde vai estar os resultados que a gente vai obter depois de ter substituído o x pelo pessoal do domínio, tá? Então, é o conjunto onde vai ter, né, os resultados que a gente encontra após
ter substituído o x pelos valores do domínio. Então, por exemplo, eu vou lá, coloco o número 1 no lugar do x, faço a continha e obtenho a resposta. Essa resposta eu tenho que procurar aqui, ó, no contradomínio, tá? Se ela estiver aqui, eu faço a ligação, certo? Já nós vamos fazer um exemplo com números, tá? Então, ó, domínio, B é o contradomínio. E aí, dentro do B, tem essa turma que levou flechada, tá vendo? Esse pessoal aí vai ser chamado de imagem, ok? A imagem da função, né? Então, a gente fala assim, IMF, tá? Imagem da função f. Então, é um subconjunto porque está dentro do conjunto B, tá? É um subconjunto do contradomínio formado pelos elementos que receberam a flechada. É claro que eu estou escrevendo aqui sem formalidade, né? Só para a gente tentar entender, tá? Então, o D é um elemento que está no contradomínio, mas não está no conjunto imagem, certo? Então, o conjunto imagem aqui só seria formado por A, B, C, tá? Ok? Então, supor que alguém fala assim, observa aqui esse gráfico aqui, né? E responde aí, quem que é o domínio da função f? Então, você pode escrever assim, ó, é o conjunto A, ou você pode escrever que o domínio da função f é formado por 1, 2 e 3. Contradomínio da função f, tá? Contradomínio da função f, você pode pôr que é o conjunto B, ou contradomínio da função f, você coloca todo mundo aqui, ó, A, B, C, D. E a imagem da função f. Então, a imagem da função f, aí você tem que colocar um conjunto formado por quem levou flechado. A, B, C. Certo? Tudo bem? Então, agora, Tudo bem. Jorge, nós vamos ter que trocar de novo aí, tá? Já pode passar. Pode? Bom. Turma, lá na apostila, na página 632, está escrito lá, ó, determinação do domínio, né? Então, vou até marcar aqui, ó. Página 632, determinação do domínio. Então, a gente vai colocar aqui os principais, tá? Porque tem outros ainda, depois que a gente estudar a função logarítmica e tal, aí vai aparecer mais coisas, né? Mas, por enquanto, é assim. Então, primeiro, se a sua função tiver uma fração, tá? Alguma coisa aqui em cima, vou pôr um número qualquer aqui, vou pôr o número 1, mas pode ser qualquer coisa aqui em cima, tá? E aqui embaixo tem uma expressão, vou chamar aqui de g de x, tá? Então, a fração, ela só existe, então, se o g de x for diferente de zero. Então, a gente vai pegar a fração e vai escrever assim, ó, tudo que tiver embaixo da fração tem que ser diferente de zero. Então, vamos fazer um exemplo, ó. Determine o domínio da função. Agora eu vou inventar uma função aqui, tá? F de x, 5x menos 3 dividido por 2x mais 8. Então tá aí uma função, certo? Tem fração, não tem? O que está em cima da fração não tem nenhum problema. Esquece o que está em cima, você só vai pensar no que está embaixo. Então, para essa função poder existir, a parte de baixo
tem que ser diferente de zero. Aí você vai passar o 8 para o lado de lá, vai passar o 2 dividindo, e então o x deve ser diferente de menos 4. Então, o que quer dizer? Que a gente pode pegar, para colocar no lugar do x, qualquer número, desde que não seja o menos 4. Porque se a gente colocar o menos 4, vai ficar 2 vezes menos 4, vai dar menos 8, com mais 8 vai dar 0 embaixo, e se acontecer o 0 embaixo, a gente não consegue resolver, tá? Então, como seria o domínio dessa função? Ó, resposta. Ó. Domínio da função f. X pertencente aos reais tal que o x deve ser diferente de menos 4. Então, ele fala assim, ó, quando ele escreve essa parte, x pertencente aos reais, está querendo dizer assim, que pode ser qualquer número real, qualquer número que a gente conhece, com exceção do menos 4, tá vendo? Desde que seja diferente de menos 4, certo? Então, esse seria o domínio, tá? Então, você viu que o de cima não importa. Pode ser qualquer coisa. Porque mesmo se dá zero em cima, a função existe. Se a gente consegue calcular, certo? A única coisa que não dá para calcular é se você colocar menos 4 no lugar do x, porque vai ficar aqui em cima alguma coisa dividido por zero. Pode fazer no seu celular aí se você quiser. Qualquer número dividido por zero, o que vai acontecer? Não vai dar resposta, vai dar um erro, sei lá o quê, indeterminado, alguma coisa assim, tá? Agora vamos para o item 2. Preciso trocar, Jorge. Começo, eu tô esperando dar uma focada pra tirar. Às vezes dá uma embaçada, né? Uhum. Aí agora foi. Tá. Bom, o segundo item é quando a gente tem uma raiz quadrada, tá? Então seria o 2, né? Então vamos supor que eu tenho uma função f de x, e eu tenho aqui uma raiz, e aqui dentro eu tenho alguma coisa, g de x, tá? Turma, por enquanto, a gente só consegue calcular a raiz quadrada se essa parte aqui de dentro for um número positivo ou zero. Se for negativo, a gente não consegue, né? Então, essa função só existe, né, se o que tiver dentro da raiz for maior ou igual a zero. Então, vamos ver um exemplo. Determine o domínio da função f de x, raiz quadrada de 8 menos 4x. Bom, então, o que tiver dentro da raiz, né, 8 menos 4x, a gente tem que falar que para essa função existir, tudo que tiver aqui dentro tem que ser maior ou igual a zero. Aí nós vamos passar o 8 para o lado de lá. Aí, como aqui está negativo, nós vamos multiplicar por menos 1. E vamos lembrar que, além de trocar o sinal de menos para mais, eu também tenho que trocar esse sinal aqui quando multiplica por menos 1. Certo? Era maior, ficou menor. Aí o 4 vai dividindo. Então, significa que o x, né, ó, o x tem que ser menor ou igual a 2, tá? Então, o domínio, né, dessa função é x pertencente aos reais tal que o x tem que ser menor ou igual a 2. Então, se eu pegar, por exemplo, o número 3 e colocar aqui, aí já vai dar negativo dentro da raiz e a gente não consegue calcular, tá? Então, eu tenho que obedecer essa regra. Pode ser qualquer número real, todos os números que a gente conhece, desde que eles sejam menores ou iguais a 2. Se você pegar número menor ou igual a 2, aí vai dar certo. Aí a gente vai conseguir calcular a raiz quadrada, tá? Pode ser que não seja exata, mas consegue calcular, ok? Então, esse aqui seria o domínio dessa função. Ou seja, são os valores que a gente pode colocar no lugar do x, tá? Então, por exemplo, vamos supor, se eu colocar x igual, vou desobedecer aqui, vou colocar x igual a 5. Então, f de 5, né?
vai dar 8 menos 4 vezes 5. 8 menos 20, né? 8 menos 20 vai dar menos 12, tá vendo? Dentro da raiz. Aí, se você for lá na calculadora e digitar raiz quadrada de menos 12, então isso daqui, esse raiz quadrada de menos 12, não pertence aos reais, tá? Por enquanto, a gente não sabe quanto que dá. Mais para frente, nós vamos aumentar o conjunto dos reais para números complexos, que vai ter raiz quadrada de número negativo. Aí a gente volta a falar desse daqui, certo? Pode ver aí, Jorge, a hora que eu posso trocar. Já pode trocar, senhor. Tá. E o terceiro item é quando mistura esses dois. Então, se eu misturar os dois, ou seja, vou ter na mesma função a raiz e a fração, né? Então, um exemplo seria assim, ó. Aqui em cima pode ser qualquer coisa, vou pôr o número 1, tá? E embaixo seria isso, ó, raiz quadrada e uma expressão que tem x. Então, eu tenho que juntar as duas regras. Então, a primeira regra que a gente viu é, se tem fração, o que está embaixo tem que ser diferente de zero. Tá. A segunda regra é, se tem raiz, o que tiver dentro da raiz tem que ser maior ou igual a zero. Tá vendo? Juntando as duas, né? Então, ali tem que ser diferente de zero e maior ou igual a zero. Então, vai acontecer o seguinte, ó. Só vai existir essa função se o g de x for maior que zero. Não coloca o sinal de igual. Se eu colocar o sinal de igual, pode ser que dá zero embaixo e aí na fração não pode. Então, seria que fazer essa regrinha aí, né? Vamos ver um exemplo. Determine o domínio da função. Vou inventar uma função aqui, então, ó. Em cima, 2x menos 8, não importa o que tem em cima, tá? Embaixo, raiz quadrada de 12x menos 3. Então, você vê, tem fração e tem raiz na parte de baixo. Então, o que a gente faz? Vai pegar o que está dentro da raiz, na parte de baixo, né? E vai falar que é só maior que zero, tá vendo? Aí vai passar o 3 para o lado de lá. E vai passar o 12 dividindo. Aí não dá para dividir, mas dá para simplificar, né? Divide por 3, dá 1/4. Então, o domínio dessa função é f, ou seja, quais os valores que a gente pode pôr no lugar do x, que vai ser possível calcular o resultado, é todos os números reais, desde que seja maior do que 1/4. Então, por exemplo, se eu colocar um número menor do que 1/4, 0, por exemplo, ó, se x for igual a 0, então, o que vai acontecer? F de 0 vai dar 2 vezes 0 menos 8, 12 vezes 0 menos 3. Em cima vai dar menos 8, né? Porque 2 vezes 0 dá 0. Tá. Embaixo vai dar raiz quadrada de menos 3. Ó, lascou. Porque a raiz quadrada de menos 3, a gente não sabe qual que é. Né? A raiz quadrada de menos 3 não pertence aos reais, tá? Então, por isso, o x não pode ser 0. Tem que obedecer essa regra aqui, ó. Maior do que 1/4. Certo? Então, esse seria o domínio, ou seja, os valores do x que eu posso pôr no lugar do... Os valores reais que eu posso pôr no lugar do x aí, tá? Vamos lá, Jorge. Pode passar já, senhor. Tá. Bom, aí a gente aqui atrás viu um esquema assim, quando que é e quando não é função, né? Lembra aqui, ó. Então, não é quando sobra alguém sem sair flechinha ou quando sai duas. Agora, a gente também tem um esquema de verificar quando que é e quando não é função através do gráfico, tá? Então,
é assim, ó. Vou marcar aqui, ó. Quando é ou quando não é função pelo gráfico. Aqui eu tento escrever pelo, tá? Então tem uma regrinha bem simples, né? A gente, como é que é a regrinha, né? A gente faz retas verticais, né? Então, traça retas verticais, tá? E se essas retas cortarem o gráfico num ponto só, é função. Se cortar em mais do que um ponto, não é. Então, regra é assim, ó. Se existir, vírgula, pelo menos uma reta vertical. Vertical é assim, tá? Ó. Porque tem os corintianos que têm dúvida nisso, né? Então, vertical, horizontal, tá? Mas se existir pelo menos uma reta vertical que corte o gráfico em mais do que um ponto, não é função. Então, vamos ver uns exemplos aqui. Então, nós vamos supor que tem aqui um plano cartesiano, certo? E tem uma determinada função que ficou assim, ó. Deixa eu fazer de outra cor aqui. Então, tem uma função que fez esse serviço aqui, ó. Tá? E continua aqui também. Então, nota que se... Aqui é o x, né? Aqui é o f do x, ou também conhecido como y. Então, nota que se a gente traçar retas verticais aqui, tá? Ó, retas verticais, né? Pode traçando, infinitas retas verticais. Ó. Então, você observa que todas elas vão cortar o gráfico num único ponto, né? A gente não consegue traçar uma reta que corta mais. Então, nesse caso aqui, é uma função, tá? É a função. Vamos ver agora o exemplo 2. Ó. Exemplo 2. Então, vamos supor que eu tenho aqui no cartesiano e uma determinada função fez assim, ó. Aqui, foi embora, tá? Fez uma curvinha aqui assim. Então, aqui de novo, ó. X, Y, tá? Então, você observa que você vai traçando retas verticais aqui, ó, e por enquanto elas vão cortar num ponto só, mas quando você traçar essa, ó, não cortou em mais do que um ponto? Então, se tiver, ó, pelo menos uma, tá vendo? Pelo menos, aqui tem mais, né? Se tiver pelo menos uma que acontece isso, que ele corta em mais do que um ponto, então aqui você já classifica que não é uma função, certo? Ok? Então, é bem fácil, né? Através do gráfico, da gente ver quando que é e quando não é função, certo? Se subir na vertical para cima, também não vai ser, então. Então, é reta vertical, né? Você traça uma reta vertical. Não, tô falando a do gráfico. Se o gráfico ir reto na vertical, também não vai ser, então. Você traça a reta vertical. Cortou num ponto só, é a função. Se tiver pelo menos uma que corta em mais do que um ponto, não é. Certo? Tá. Uhum. Então, Já pode passar, senhor. Já? Eu estou vendo aqui se tem algum exercício que já dá para ir fazendo. Tá. Bom, ainda falta explicar mais algumas coisas, mas a gente vai fazer alguns exercícios aí, tá?
Nós vamos fazer o exercício 1, que está lá na página 636. Tá? Exercício 1, página 636. Então, ele dá lá uma função f de x, e essa função é assim, ou ela dá 1 ou ela dá 0, não tem outra opção. Quando que ela vai dar 1? Ela vai dar 1 se o x que a gente colocar aqui for racional. Vamos já relembrar o que é racional. E ela vai dar 0 se o x é irracional. Então, racional é aquela turma, racional é aquele conjunto formado pela letra Q, tá vendo? O irracional é pela letra I. E a gente viu na aula passada que esse Q aqui é todos que podem ser escritos na forma de fração. E esse aqui é o contrário, é o irracional, é que não pode ser escrito na forma de fração. Vamos lembrar algum desse pessoal aqui? Por exemplo, ó, o número π, raiz quadrada que não dá exata, certo? Se eu pegar um número comum e somar com uma raiz que não dá exata também, ou seja, aqueles números que têm a parte decimal infinita e não repetitiva. Porque aqui, ó, lembra que dízima periódica pode, né? Você tem lá a fração 2/3, 0,555. Lembra desse tipo aí, né? Tá? Bom, aí ele pede, então, sabendo disso, no exercício 1, calcule o valor dessa expressão aqui. Quanto que dá f de 2 somado com f de raiz de 2 menos f de 2 mais raiz de 2. Então, aqui eu tenho que observar se é racional ou irracional. Se for racional, a resposta é 1. Se for irracional, a resposta é 0. Tá? Então, moleza, né? Ó, o número 2 é racional. Tá? Então, vamos lá. 2 pertence aos racionais. Então, f de 2, né? Como ele é racional. Então, vamos para o segundo. Raiz de 2, ele é irracional, tá vendo? Então, se ele é irracional, a resposta é 0. Então, f do raiz de 2, 0. E esse terceiro aqui, né? É 2 mais raiz de 2. É mais que tá, né? Acho que eu olhei errado, né? Não é assim. Ah, não, é assim. Eu estou olhando errado agora. Eu estava olhando no exercício 2. Tá certo. Esse daqui, ó, tá vendo? Igual esse, né? Ó, ele é irracional, tá vendo? Pertence aos irracionais. Então, significa que o f disso daí também vai ser 0, porque se ele é racional, dá 0. Então, essa expressão aqui vai dar, ó, 1 mais 0 menos 0. 1 mais 0 menos 0 dá 1, e 1 é a letra C. A gente consegue fazer o exercício 2 também, tá? Vai aí, Gabriel, se você puder dar o print, você me fala. Já foi, senhor. Já foi? Tá. Dá para fazer o 2 também, que o 2 é parecido pra caramba com esse daí, ó. Eu até estava confundindo agora, estava olhando errado. Então, 2, ele fala assim, ó. Considere a função f de R em R definida por... Ele escreveu f de x duas vezes, né? Ó. Ele escreveu assim, ó. F de x igual a 2x se o x pertence aos racionais
e o f de x é igual a x ao quadrado menos 1, se o x não pertence aos racionais, ou seja, é irracional. Poderia ser escrito dessa forma, né? Ó. Vou até marcar aqui, ó. Poderia ser escrito assim. A mesma coisa, quer ver? Só escrito de outra forma. Porque às vezes no vestibular vem escrito de outra forma, e aí o corintiano não consegue resolver só porque mudou o jeito de escrever. Então poderia ser escrito assim, ó. 1f de x apenas, tá? Não precisa de 2. 2x, se x pertence aos racionais, e x ao quadrado menos 1, se x, ao invés de colocar x não pertence aos racionais, ele podia pôr irracional, certo? Então, tanto faz vir escrito desse jeito ou desse, tá? Bom, então definiu a função, aí que aqui calcula agora quanto que dá f de π somado com f de raiz de 2 menos f de 1. Então, agora a gente tem que prestar atenção e ver o π. O π, ele está nesse aqui, ó, então eu vou usar essa fórmula. Raiz de 2 também. E o número 1 é a fórmula de cima, tá? E aí fica fácil, quer ver? Ó, por exemplo, como o π é irracional, então essa aqui, a conta vai ser assim, ó. Π ao quadrado menos 1. Aí tem que deixar assim porque não tem muito o que fazer, né? Aí vem mais, tá vendo? O raiz de 2, então aqui vai ficar raiz de 2 ao quadrado menos 1 também, porque raiz de 2 também está nesse ramo aqui, tá? Aí vem menos, né? Aí o número 1 já é racional, então é 2x, então vai ser 2 vezes 1. Então aqui vai dar π ao quadrado menos 1, mais. Esse raiz quadrada de 2 ao quadrado vai dar 2, tá? Então aqui vai ficar 2 menos 1, e aqui vai ser 2 mesmo, certo? Então, aqui vai dar π ao quadrado, né? Menos 1. Esse com esse vai dar mais 1. E faltou o quadrado aqui. Aí você vê que dá para cortar esse com esse. Então fica π ao quadrado menos 2. Então, essa aí é a resposta final, tá vendo? Essa resposta aí está na letra C. Tá? Então também dá para resolver isso daí, tá vendo? Já tirei, senhor. Já? Beleza. Bom, vamos fazer o 3 também, que o 3 também já dá para fazer com que a gente relembrou de funções, tá? Vamos lá, 3. O 3, ele define a função x ao quadrado e pede para calcular quanto que dá m mais n menos f de m menos n. Então, a gente vai calcular cada um deles aqui, né, separadamente. Então, nós vamos pegar esse primeiro aqui, ó, f. Então, isso aqui, turma, nós vamos colocar no lugar do x, tá vendo? Vai ficar m mais n ao quadrado. Agora, aqui você lembra que tem que usar aquela regrinha, né? Ó, quadrado do primeiro, mais 2 vezes o primeiro vezes o segundo, e mais o quadrado do segundo, tá? Então, não dá para fazer muita coisa aqui, né? Só juntar esses três aqui do meio, ó. M2, 2mn e n2. Deixa guardado aí. Agora vamos fazer com essa outra parte. Lembra da regrinha, que é muito parecida? Então, esse aqui também vai no lugar do x, né? Só muda esse sinal aqui, tá vendo? Então, quadrado do primeiro. Né? Ah, deixa eu escrever ali primeiro. Depois eu faço. Espera. Já tô pondo a resolução. Já. Calma aí. Se eu faço isso, vai que tem algum corintiano que depois não consegue entender e aí fica reclamando. É assim. Aí. Certo? Então, colocou no lugar do x. Agora sim a regra. Ó.
quadrado do primeiro, menos 2 vezes o primeiro vezes o segundo, e mais o quadrado do segundo. Só troca esse sinal, tá? Então, juntando aqui o que for possível, né? Ó, que na verdade é só esses três aqui. Agora, ele quer que faça a conta de menos. É tudo isso menos tudo isso, tá? Então, vamos lá. Todo esse pessoal aqui. Menos tudo isso. Aí eu vou pôr entre parênteses, tá? Aí eu vou fazer o jogo do sinal aqui. Eu vou repetir. Vai ficar menos m ao quadrado. Menos com menos vai dar mais 2mn. E menos n ao quadrado. Então, você nota que vai dar para cortar umas coisinhas aí, né? Ó, mais m2 com menos m2. Mais n2 com menos. Então, o que vai sobrar? Esse primeiro aqui é mais, tá? Ó, esse primeiro é esse, ó. Eu esqueci. Mais aqui. Então, vai sobrar esse que nós vamos somar com esse, tá vendo? Ó? 2 somado com 2, 4 mn. Que vai ser a resposta do exercício. Que é, para variar um pouquinho, a letra C. Certo? Beleza. Já tirou, Jorge? Já sim. Tá. Vamos ver se dá para fazer mais um aí. Com o que a gente já estudou de função, né? Vamos lá. Nós vamos tentar fazer... Calma aí. Nós vamos tentar fazer o exercício... Calma, o 7, tá? Vou tentar fazer o exercício 7. O exercício 7, ele dá uma função, só que é assim, ó, x mais 1. Aqui. Ao invés de ser só x, ele coloca x mais 1. E fala que ela é igual a f de x mais f de 1, tá? Aí ele fala assim, ó, sabendo, aí deu uma outra informação. Além disso, ele disse que o f de 2 vale 1, e aí quer que calcule f de 5. Certo? Então, deu essa informação, essa, e quer que a gente faça a conta e ver quanto que dá o f do 5. Bom, presta bastante atenção, hein? Toma cuidado que essa que tem esse x mais 1 aqui, ou qualquer coisa além do x aqui, dá uma certa confundida na gente, sabe? Então, nós vamos fazer devagarzinho, assim. Nós vamos ir substituindo o valor do x até a gente perceber o que está acontecendo, tá? Então, eu coloco assim, ó, para x igual a 1. Vou começar com o número 1, certo? Então, se eu colocar o número 1 no lugar do x, vai acompanhando. Eu vou pôr um aqui e aqui, tá? Então, vai ficar assim, ó. F de 1 mais 1, F de 1 mais F de 1, certo ou não? Bom, aqui é 2, né? E aqui, como eles são iguais, eu posso escrever 2 vezes F de 1, certo ou não? Mas ele já não falou que o F de 2, ó, vale 1? Então, 1. Dessa maneira, se eu passar o 2 está multiplicando. Se eu passar dividindo, então, nós vamos ter descoberto mais um resultado, que é o valor do F de 1, certo ou não? Então, já sei que o F de 1 vale meio e que o F de 2 vale 1. Agora, nós vamos pegar outro valor para o x. X igual a 2 agora. Eu vou colocar 2 aqui e aqui, tá? Então, vamos lá. Bom, aqui vai dar F de 3. Bom, o F de 2, ele já falou que vale 1. Então, esse aqui, eu vou colocar 1 aqui. O F de 1, a gente acabou de calcular
e viu que ele vale meio, né? Então, com isso, nós vamos conseguir saber o f de 3, que é só somar 1 mais meio, que vai dar 1,5. 1,5 é a mesma coisa que 3 sobre 2. Então, a gente já sabe mais um resultado, certo? Vamos continuar. Aqui é 5, né? Vamos para... Você vê que quando a gente colocar 2, a gente sempre descobre um para frente, ó. 2, descobriu 3. Então, nós vamos colocar aqui, ó, para x igual a 3, certo? E vamos ver se a gente descobre qual que é o f do 4, tá? Vamos lá. Então, aonde tiver x na função, nós vamos colocar 3, ó, aqui e aqui, tá? Vai ficar 3 mais 1, por isso que nós vamos descobrir o 4, tá vendo? Então, vamos lá, f de 4... O f de 3 a gente acabou de ver que dá 3 sobre 2. E o f de 1 a gente viu que dá meio. Aqui é fácil de somar, né? Até os corintianos acertam aqui, ó. Você repete o 2, tá vendo? E soma, vai dar 4 sobre 2, que é 2, né? Então, mais um resultado. F de 4 vale 2. Agora vamos pegar x igual a 4. X igual a 4, aí já vai chegar no 5, tá vendo? Porque colocou x igual a 3, calculou f de 4. Colocou x igual a 2, calculou f de 3. Então, se eu colocar x igual a 4, colocando 4 no lugar do x, ó, aqui e aqui, aqui já vai dar 4 mais 1, 5, tá vendo? Que é justamente o que ele quer que a gente calcule. Então, colocando 4 no lugar do x, então aqui vai ser o f do 5. Aí aqui o f do 4, a gente acabou de ver que dá 2, tá vendo? 2. E o f do 1, meio. 2 mais meio é 2,5. 2,5 é como se fosse 5 sobre 2, né? 5 sobre 2, certo? Então, essa é a resposta. É de alternativa esse exercício aí? 5 sobre 2, só para variar um pouquinho, letra C, tá? Essa apostila gosta de pôr resultado na letra C, né? Então, Pode passar aí, tá? pode. Bom, a gente consegue fazer também o exercício 8 agora, tá? Vamos lá. 8. O 8 está lá. Uma função f definida de R em R satisfaz a seguinte condição. F de 5x é igual a 5 vezes f de x. Está bem parecido com esse anterior. Não tem só x aqui, tá vendo? Tem alguma coisa a mais, né? Lembra do anterior? Ó? Tinha x mais 1, tá vendo? Ó. Aí ele disse o seguinte, né? Que deu mais uma informação. Se, ele falou, f de 25 vale 125, então ele dá essa informação. Sabendo isso, ele quer que a gente calcule quanto que dá f de 1, certo? Então, essa é a que ele quer que a gente faz. Bom, como ele disse que f de 5x é igual a 5 vezes o f de x, né? Ele acabou de dar essa informação também, ó, que o f de 25 vale 125. Observa. Então, se eu colocar x, 5 aqui junto com o x, né? Eu posso pôr o 5 para fora ali, tá vendo? Então, no lugar do 25, eu posso escrever 5 vezes 5, certo? Que vai dar aqui, ó, 125, tá? Ó. Quando tem o 5 aqui, tá vendo? 5 e 5, ó, observa, ó. Então, eu posso pôr esse número 5 para fora, e aqui vai ficar assim, ó. 5 vezes f de 5. Certo? Estou usando a regrinha da função. E agora eu vou pegar esse 5 que está multiplicando e passar dividindo. 125 dividido por 5 dá 25, tá? Então eu tenho mais uma informação. Ele deu essa, a gente calcula mais essa. Só que
essa informação aqui é muito boa, porque, veja, no lugar do número 5, a gente pode escrever assim, né? Ó, concorda? No lugar do 5, eu posso pôr 5 vezes 1. E toda vez que eu tenho o número 5 aqui, ó, eu venho na função, ó, e posso pôr o 5 para fora. Então, fica 5 vezes f de 1. E não é o f de 1 que ele pediu para calcular, ó. Agora é só passar o 5 para lá. Então, o f de 1 que ele pediu para calcular é 25 dividido por 5, que dá 1. Que dá 5, né, perdão? 25 dividido por 5, que dá 5. Ó, esse mudou as coisas. Esse foi a resposta da letra D, né? Era tudo letra C até agora. Até que, enfim, isso daí mudou um pouco. Né? Já tirei, senhor. Tá. Bom, agora a gente vai tentar fazer o exercício 6, tá, turma? Então, o exercício 6, ele definiu uma função assim, 5 elevado a x. Mais para frente nós vamos aprender que o nome dessa função chama exponencial, tá? Mas agora, opa! Eu me bati aqui na câmera, tá dando para ver a folha aí ou saiu tudo do lugar? Tá dando pra ver, senhor. Tá? Beleza. Tá, aqui eu bati a mão aí sem querer, tá? Bom, aí sabendo isso, né? Ele fala assim, que se a gente calcular f de A vezes f de B, quanto isso vai dar? Então, se a gente colocar o A no lugar do x, então, f de A vai dar 5 elevado a A. Se eu colocar o B no lugar do x, vai dar 5 elevado a B. E agora, então, nós vamos multiplicar, tá vendo? Multiplica, então, f de A vezes f de B, que é o que ele quer que calcula, do lado de cá, então vai ficar 5 elevado a A vezes 5 elevado a B. Mas a gente aprendeu desde criancinha que quando tem multiplicação de potência com a mesma base, repete a base e soma os expoentes, concorda? Então não fica A mais B aí. Mas isso daqui é a mesma coisa que f de A mais B. Porque se eu fosse calcular f de A mais B, eu não ia pôr isso aqui no lugar do x, não ia ficar 5 elevado a x, ó. Então, qual alternativa que tem isso aí? F de A mais B. É a alternativa B. Tá? Fácil assim, né? Tá indo aí, Jorge? Vai fazer só esse nessa, senhor? É, nessa aí eu vou deixar assim, porque a outra não vai... Se eu for fazer aqui, vai ficar embaçado. Vai Beleza. Já empaçocado. tirei, então. Já? Já. Vou fazer assim para economizar uma folha aqui. Vamos ver se dá certo, tá? Agora nós vamos fazer o exercício 5, que tem um gráfico aí, né? Deixa eu tentar fazer aqui o desenho mais ou menos do gráfico, tá? Y e X, certo? Aí, aqui em cima tem assim, e aqui embaixo, assim. Ah, mas acho que eu fiz errado, ó. Tinha que ter uma reta aqui que não pegava, né? Então, abandona essa folha. Vamos lá, de novo. 5. Vou tentar fazer o desenho certo agora, né? Então, tem que ter uma reta aqui, ó. Aqui, ó. Uma reta passando pelo número 2, né? Que é o 2, tá vendo? 1, 2, aí tem um 3 lá em cima, né? 3, tá. Aí esse 3 aqui de cima tá ligado aqui no número 2. Certo? E desenha mais ou menos assim agora. Vem, passa por aqui.
quase encosta nessa. E esse daqui quase encosta e desce para cá. E aqui é o número -1, certo? Aqui é o número 1, que não está escrito, mas a gente sabe que é o número 1. E disse que essa função aí é formada por A mais B dividido por X, tá? É um tipo de função. Então, ele vai querer que a gente calcule o valor do A e do B, para depois, no final de tudo, ver quanto que vai dar, né? Ó, o que ele quer que calcule? O A elevado a B. Então, nós vamos ter que descobrir, através do desenho e dessa função, quanto vale o A e o B e fazer essa conta aqui, tá? Mas não é difícil não, quer ver? Ó? Vamos observar esse ponto aqui. Quer ver? Vamos lá. Vamos observar esse ponto aqui. Ó. Esse ponto ele é formado por 2 e 3, tá vendo? Então, lembra que é o x e aqui é o y, né? Então, o primeiro número nós vamos colocar no lugar do x e o segundo número nós vamos colocar no lugar do y, tá? Então, vamos lá. No lugar do y eu ponho 3. O A eu ainda não sei quanto que é, o B também não. E no lugar do x eu coloco o número 2. Então, se a gente colocar o número 1 aqui embaixo, né? E calcular o MMC de todo mundo, vai dar 2, tá certo? Aí 2 dividido pelo de baixo multiplicado pelo de cima, aqui dá 6. 2 dividido por 1 dá 2, 2 vezes A dá 2A, né? 2 dividido por 2 dá 1 vezes B dá B. Aí eu posso cortar o 2, porque foi feito dos dois lados, e posso escrever isso aqui assim. 2A mais B igual a 6. Então, formou uma equaçãozinha com A e B, tá? Aí nós vamos pegar esse ponto aqui agora, ó. Esse ponto, ele é o -1 e 0, certo? Então, esse no lugar do x e esse no lugar do y. No lugar do y eu coloco 0, A, B, e no lugar do x põe -1. Então, aqui tá fácil, ó. Quando tem esse -1 aqui na parte de baixo, a gente pode muito bem escrever assim, ó. Certo? B dividido por -1 é menos B. Se eu passar o B para o lado de lá, então vai ficar B igual a A. Ou, se você preferir, A igual a B. É a mesma coisa, né? Então, agora eu pego essas duas equações, ó, e formo um sistema. Ó. A igual a B, 2A mais B igual a 6. Fácil pra caramba. Então, vou substituir. Onde tiver A aqui na segunda equação, eu substituo por B, tá? Então, fica 2B mais B igual a 6. 3B igual a 6. 6 dividido por 3. O B vale 2. Se o B vale 2, mais o A é igual a B, então o A também vale 2. Então o A vale 2 e o B vale 2. Agora é só substituir aqui, ó. A elevado a B. 4. Que alternativa aqui é? Alternativa D. Fui puxando a folha, né? E aí? Já pode passar, senhor. E vê aí se só ficou faltando o exercício 4, pessoal. Tá? Só faltou o exercício 4? Peraí, senhor, já tô vendo. É, só o 4. Tá. Bom, o 4 tem... Ele não tem conta, na verdade, o 4. Tem que prestar atenção. Então, deixa eu tentar fazer o desenho aqui. A gente vai precisar desse desenho para... Tem uma parte da função... São duas funções, f e g, né? Uma é assim. E a outra... assim. G... F. E aí tem uns números aí, né? Aqui
é o número 2, aqui é o menos 1. Tem o 0 aí também, mas não... Tá. Aí ele quer saber o seguinte, ó, qual dessas alternativas que dá certo do f de x multiplicado pelo g de x dá negativo, menor que 0, tá vendo? Então, você observa que aqui são dois números, tá vendo? F de x é um número, g de x é outro número. Quando você multiplica dois números para dar negativo, então, ó, para que o produto seja negativo, que é o caso aqui, tá vendo? Menor que 0 é negativo, tá? Para que o produto seja negativo, f e g devem ter sinais contrários. Ou seja, se um for positivo, o outro tem que ser negativo, ou vice-versa. Porque se os dois forem positivos, aí o produto dá positivo. Se os dois forem negativos, aí o produto deles, né, a multiplicação de dois números negativos, vai dar positivo também. Então a gente tem que achar qual que é a região aqui do eixo x, em que uma das funções é positiva e a outra é negativa. Então você nota que o eixo x está dividido aqui, ó. Aqui e aqui, tá vendo? Então tem do menos 1 para cá, entre o menos 1 e o 2, e do 2 para lá, tá? Aqui, só para ajudar a nossa compreensão, eu vou aumentar um pouquinho aqui. Tchau. E vou aumentar esse aqui também. Beleza. Então, primeiro de tudo, vamos olhar aqui dentro, ó. Olha aqui dentro, ó, entre o menos 1 e o 2, tá? Nesse caso aqui, ó, estou tampando, as duas funções não estão para baixo do eixo x, ó, para baixo. Então, aqui as duas são negativas, ó. Então, eu vou marcar aqui, ó. Menos e menos. Então, elas não têm sinais trocados aqui, tá vendo, ó? Elas têm o mesmo sinal. Então, se eu multiplicar as duas nessa região, vai dar positivo. E ele quer que seja negativo, tá? Vamos olhar aqui agora, ó, do 2 para frente. Você consegue perceber que a função... Deixa eu marcar aqui, senão tem corintiano assistindo. Ele não lembra que o F vem aqui, ó. F, tá? Também não consegue lembrar que o G vem para cá, ó. G. Então, observa aqui, ó. Quer ver? Deixa eu tampar aqui para você ver. Ó. Do 2 para cá, né? 2 para cá é x maior que 2, tá? Você vê que o G está para cima e o F está para baixo? Então, aqui nesse caso, ó, o G está positivo e o F está negativo. Ó. Então, eles têm sinais trocados, tá vendo? Então, dá certo, né? Então, x maior que 2, tá? Então, beleza. Agora, olha isso daqui agora. Do menos 1 para cá. O F é positivo e o G está negativo. Ó. Também não tem sinais trocados? Sinais contrários? Então, aqui também, se eu multiplicar os dois, vai dar negativo, ou seja, x menor que menos 1, tá? Então, qual das alternativas que tem isso ou isso? Observa lá. Se você observar, né, você vai notar que a alternativa que tem esses dois caras aqui é a alternativa E. Então, lá na alternativa E está escrito, ó, x menor que menos 1 ou x maior que 2. Então, nessas duas regiões aqui, o produto das funções vai dar negativo. Porque se você pegar aqui, ó, do menos 1 até 2, como elas têm o mesmo sinal, então aí elas vão dar positivo, tá? Então, esse aí é o exercício 4, certo? Já tirei, Heitor. Já? Tá. Turma, eu vou fazer junto com vocês agora o exercício número 9, né? Contextualizado. Lembrando que, né, na prova,
cai o contextualizado também, tá? Certo? Ó. Vamos lá. 9. O 9, ele deu uma função. Diz que a função é 1 sobre x. E aí ele quer saber o valor dessa expressão aqui, ó. F de x menos f de a dividido por x menos a. Então, f de x eu vou pôr 1 sobre x. No f de a eu vou pôr 1 sobre a. Então, a expressão, né, que ele pediu para calcular. Então, nesse primeiro aqui, eu vou pôr 1 sobre x, 1 sobre a, x menos a. Para fazer essa conta de menos aqui, a gente vai fazer o mínimo múltiplo comum, que vai dar x vezes a, tá? Então, x vezes a dividido por x vai dar a, e x vezes a dividido por a dá x, vezes 1x. Então, ficou assim, né? Você viu que aqui está a menos x e aqui está x menos a. Cuidado, hein? É parecido, mas não é exatamente igual, né? Tem uma pequena diferença aí, certo? Muito bem. Aí, como é que faz mesmo quando a gente tem assim, ó, uma fração dividida por um número? A gente pode muito bem colocar o número 1 aqui e fazer aquela história, né? Ó, produto dos extremos dividido pelo produto dos meios, né? Então vai ficar, ó, a menos x vezes 1 dividido por xa, que multiplica x menos a. Do jeito que está aqui, quase que dá para cortar, tá vendo? Ó, x menos a com a menos x, né? Mas se eu pegar e colocar o menos 1 aqui em cima em evidência, aí vai ficar mais fácil de perceber que dá para cortar. Quer ver? Ó? Ao invés de escrever a menos x, eu vou escrever assim, ó, x menos a. Só que agora, esse 1 aqui não vou pôr não, tá? Porque não vira nada. Aí eu coloco o sinal de menos aqui, ó. Faz agora a conta para você ver, ó. Menos x e mais a, tá vendo? E esse é igual a esse. E aqui embaixo ficou x vezes a, x menos a. Se ao invés de ter colocado o sinal de menos de cima, eu poderia ter posto no de baixo também, que daí também eu ia trocar esses dois de lugar e ia poder cortar. Olha como ficou fácil agora, ó. Nós vamos poder cortar x menos a com x menos a. Na parte de cima, ficou o menos 1, tá vendo? Menos 1. E aqui embaixo ficou ax ou xa. Eu não sei como é que estão as alternativas aí. Acho que é ax, né? Aí. Essa é a resposta. É a letra, para variar, letra C. Certo? É isso aí. Turma, agora eu vou esperar um pouquinho para vocês tentarem fazer o exercício 10, tá? Exercício 10, ele é bem simples, se você observar bem, nem tem conta para fazer, tá? Mas tenta fazer o 10 aí, vou esperar um pouquinho, certo? Vamos lá. Deixa para dar o print depois, tá, Jorge? Vou corrigir o 10 mais para frente. Eu vou esperar um pouquinho para vocês tentarem fazer, eu vou corrigir o 10. Aí você dá print em tudo, tá? Beleza. Então vamos lá, tenta fazer. Vamos ver. Vou esperar um pouco, hein? Enquanto isso, eu vou lá pegar um café para mim, tá? Rapidinho.
E aí, pessoal? Deu certo ou não deu certo? Nem tentaram fazer, tá tentando. Enquanto isso, eu vou tentar fazer o desenho aqui, porque eu vou precisar do desenho para explicar, tá? Ah, quero eu fazer esse desenho. Vamos lá, vou tentar. Então, deixa eu fazer com o lápis primeiro, depois eu passo a caneta, tá? Assim, assim. Vem aqui. Aqui é o número 2, né? Lá em cima é o número 3. Aqui é o número 1. Menos 1. Menos 3 sobre 2. Menos 2. Menos meio. Meio. 1. Vamos ver. Mais ou menos igual. Vou ver se eu esqueci alguma coisa aqui. Então, pede para considerar essa função aí, né? É YHF de x, que tem como domínio o intervalo de menos 2 até 3. Então, a função, ela para aqui e aqui, tá? Ela não continua não, certo? Se anula em x igual a menos 3 sobre 2, aqui, ó, aqui, e 1. Então, ela vale 0 nesse ponto e nesse, como a gente vê na figura, tá? Ele quer saber. Para quais valores reais de x se tem que o f de x está entre 0, maior do que 0 e menor do que 1? Ele quer saber assim, ó, quais são os x, né? E que o f de x está entre 0 e 1. Maior do que 0 e menor do que 1. Então, na verdade, pessoal, f do x, ele quer saber essa faixa aqui, quer ver? Deixa eu ver se consigo mostrar para vocês. Maior do que 0 é daqui para cima, e menor do que 1, calma aí, deixa eu achar outro instrumento aqui para tampar. Ó, tá aqui o número 1, né? Tá vendo? Então, ele quer esse pedaço aqui, ó. Ó, essa faixa, ó. 0 e 1, certo? Então, ele quer saber qual é os pedaços do x, né? Quem é o x, para que o f do x esteja nessa faixa. Então, é fácil de perceber, ó. O x, ele vai ter que pegar aqui, ó. Esse pedacinho aqui, tá vendo? Que aí, nesse pedaço, a função tá na faixa, tá vendo? E daqui até aqui também, ó. Então, é esse pedaço de x e esse pedaço de x. E aí? De menos 3 sobre 2 até 1. Então, o x tem que ir de menos 3 sobre 2 até 1, que é esse primeiro aqui. Ou, né, o x tem que estar entre meio e 2. Qual que dá certo aí, turma? Vê qual letra que dá certo, essas duas respostas. Acho que é aqui, né? Tem alguém acordado aí? Fala, Jota.
Não é C? É a letra C, isso mesmo. Porque lá na letra C, né? Você vê a letra C, ó. Só está escrito aqui antes, a X pertencente a R, né? Não tá assim, né? Unida, ou seja, juntou com essa outra parte aqui também, ó. Tá vendo? Juntou esses dois aqui e é a letra C, tá? Fácil desse jeito, né? Bom. Aí, pessoal, tem algum que vocês, da aula passada, que vocês tentaram fazer e por acaso tem alguma dúvida e gostaria de perguntar? Do capítulo 6, né? Do capítulo 6. Capítulo 6, que eram os conjuntos numéricos, né? Aí ficou lá para vocês. É por conta de vocês, tá? Isso aí. Vocês têm que tentar fazer os exercícios e a dúvida perguntar aqui, né? Tá? Do capítulo 6. Nada? Ninguém tentou fazer nenhum? Não ficou nenhuma dúvida não, senhor. Mas tentou fazer? Porque se não tenta fazer, também não tem dúvida. Não, eu tentei fazer, eu não fiz todos, eu fiz alguns só. Você tentou Mas- fazer do capítulo 6? Eu fiz alguns, aí eu olhei lá no gabarito que eu tinha acertado e... Dos que você fez, é isso que você está falando, né? Isso, é. Ah, tá. Alguém tentou fazer o... Ó, põe lá no capítulo 6 aí, rapidamente, só para fazer um comentário só, tá? Já está acabando a aula, né? Alguém tentou fazer o 17? Não. Eu não, pelo menos. 17 eu não. 17? Ó, então eu vou fazer assim. Vou marcar aqui, ó. Vou separar aqui, tá? Você já deu print aqui já, o Soares? Já sim, senhor. Turma, então vocês vão, por favor, tenta fazer e coloca no Classroom para mim, mas coloca no Classroom, não tem atividade no Classroom, né? Eu não criei atividade lá, né? É, pra colocar tem que ter atividade criada. Então, espera lá. Ó. E eu pedi para vocês tentar fazer só o exercício 17, tá? Ó. Vou tentar fazer o exercício 17, que está na página 629, certo? 629, tá? Ah, então vamos fazer o seguinte. Tenta fazer o exercício, tira uma foto e coloca lá no WhatsApp, tá? Tudo bem? Beleza. Pode ser? Deixa eu marcar a presença de vocês aqui, calma aí. Professor, e até quando para mandar? Ah, pode ser até amanhã? Dá tempo? Até amanhã? Entre hoje e amanhã? Pode ser? Pode. Tá, então tenta fazer entre hoje e amanhã, tá? 17 da página 629. Quem já fizer hoje, já manda hoje. Deixa eu marcar aqui. Quem estava na aula aqui hoje foi o Gabriel Zorzi, Natália, Maria Fernanda, Isabela, João Pedro e o Douglas. Tudo bem, pessoal? Então, tenta fazer o exercício 17 do capítulo 6, tá? Tira uma foto e coloca lá no WhatsApp. Beleza, pessoal? Ok. Beleza. Beleza, senhor. Até a semana que vem, turma.
Tchau, tchau. Até, senhor.